Ele era um bom engenheiro, Manuel da Maia? Penso que sim, porque acho que ainda está de pé. Ah, ele está de pé. Que bom. Melhor, né? A escola ainda não caiu, então acho que ele era um bom engenheiro, sim. Muito bom. Agradecida compartilhar, Luiz. Então, bom dia, boa tarde, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Hoje o amigo Zé disse que vai ter alguma dificuldade de participação, mas vamos aguardar ver se durante a reunião ele consegue estar conosco. Na última reunião, né, nós estivemos conversando sobre as questões de como, das perguntas, né, de como está sendo a construção das localidades, e estávamos para começar a questão da avaliação também, até o amigo Zé falou sobre. E aí eu gostaria de perguntar para vocês se vocês teriam perguntas para trazer sobre a construção que vocês estão fazendo, ou se nós passamos, ou alguma proposta de pauta, que a Bia já está com a mãozinha levantada. E antes, só um minutinho, Bia, vamos organizar nossa dinâmica de grupo, lembrando o professor Lauro de Oliveira Lima, quem poderia ser o nosso guardião do tempo. Hoje não dá muito jeito. Então, o Helder assume? O Helder levantou a mãozinha. Tá ótimo. Vamos fazer um acordo de 5 minutos? Pode ser? 5 minutos? Aí, se precisar de mais, é só informar, né? Deu 5 minutos, precisa de mais. Aí a gente pode organizar a partir daí. Ou se a pessoa precisar de uns 15 minutos, né? Deram. Então, dá pra gente fazer esse acordo, tá, Helder? É só ir se comunicando. Pode se comunicar pelo chat também, algumas pessoas utilizam. Alguém gostaria de ser o guardião das mãozinhas? Bom, eu posso ser. Aí depois, se alguém quiser assumir, tá? Fique à vontade. É importante para a gente manter o movimento da reunião. Então, Bia, você está com a mãozinha levantada? Gostaria de começar? Bom dia, Zizi. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Muito bem, sim. Então tá. Eu gostaria de fazer uma pergunta justamente na deixa que o professor José Pacheco deixou no último encontro sobre avaliação. Eu gostaria de saber como que dentro dessa educação humanizada, né, como que a gente avalia, quais são os indicadores que a gente deve monitorar para saber se está dando certo ou não a proposta. Eu posso começar, mas quem quiser também, tá? Contribuir, trazer a colocação e compartilhar, que já está construindo. Então, Bia, para começar, eu gostaria de deixar a referência que eu só vou, acho que tem um áudio que está aberto, está dando uma interferência aqui. Ah, achei. Eu vou fechar um pouquinho, com licença. Então, Bia, normalmente nós não construímos na base do dar certo ou dar errado. Nós já demos certo. Então, só para começar, porque eu falo isso, não te chamando atenção, não. É porque a gente tem muito uma questão de conseguir fazer as coisas irem bem, né? Ah, eu acho que tem mais um áudio aqui. Está dando um pouquinho de atraso. Então, a gente quer que realmente chegue e construa, né? Então, eu vou começar uma reflexão, que a educação humanizada, né, em comunidade de aprendizagem, ela é uma construção inédita, ela é uma construção de inovação. Na inovação, nós precisamos construir alguns parâmetros, a partir dos valores, a partir da carta de princípios, e a partir, que é a matriz axiológica, a carta de princípios, e os acordos de convivência, nós construímos parâmetros de quê? De indicadores da construção que está sendo feita. Então, por exemplo, falando de uma forma geral, você tem quais valores dentro do seu núcleo que você está constituindo? Você poderia falar alguns ou trazer um pouquinho essa referência? Por favor? Posso trazer valores de solidariedade, por exemplo, mas... Pode ser. Podemos começar com honestidade, respeito. Ótimo. Então, solidariedade, respeito, né, honestidade. Então, a partir desses valores, que você tem uma constituição de carta de princípios e acordos sobre eles, você tem uma base de relações humanas,
que é justamente o foco principal da educação humanizada, são as relações humanas. Na comunidade de aprendizagem, nós vamos desenvolver os 3 paradigmas, né? O paradigma de aprendizagem, o paradigma de comunicação e o paradigma da instrução também. Porque, como diz bem o amigo Zé, você não joga o bebê junto com a água, né? Então, você utiliza todas as construções de todos os paradigmas. É sim uma transição entre eles que faz com que as dimensões humanas sejam abordadas. Dentro disso, se tem 3 currículos. Eu vou fazer uma ligação dos currículos com os valores, tá? Dentro disso, se tem 3 currículos. O currículo de subjetividade, o currículo de comunidade e o currículo de consciência planetária. Você já conhece esses currículos, Bia? Ouvi falar já aqui nas aulas. Eu vou dar uma sugestão, então. A Tina Carvalho Educadora, ela tem no Instagram, ela sempre está postando explicitações sobre essas construções da educação humanizada, além dos vídeos que nós temos aqui no YouTube também, além das lives que nós fazemos às quartas, tem é como se fosse uma série que ela vai postando e vai trazendo explicitações. E tem nessa série falando sobre os currículos. Então, a partir dessa construção com os currículos e com... a Tina colocou aqui, tríplice curricular. Agradecida, Tina. Eu estou te dando as referências para ajudar a fazer a compreensão, tá? Então, a partir desses valores, que são os valores da sua localidade, com os currículos, começa um processo de avaliação a partir da construção também da tutoria. Então, depois, inclusive ali no Telegram, eu não sei se você já conseguiu ver, nós temos lá uma pasta que chama Núcleo Documental, se você está com acesso ao Telegram também. Tem algumas arquivos e documentos postados lá, e o amigo Zé falou que traria ainda mais, que mostram alguns parâmetros de avaliação, por exemplo, da construção que o aprendiz tem a partir do comportamento e a partir da construção de autonomia. Porque, por exemplo, no paradigma de aprendizagem, nós trabalhamos muito a construção de autonomia, porque o aprendiz é para ele chegar na sua própria autonomia de construção de roteiro de aprendizagem. Quando nós começamos com o aprendiz, ele não tem ainda essa construção de autonomia. Normalmente ele não quer aprender nada, ou se ele quer aprender só até um certo ponto, ele tem dificuldade de trazer evidências de aprendizagem, porque ele não está acostumado com isso. Então, muitas vezes ele copia e cola, né? Ele só copia e cola de algum lugar, e você tem que lidar com a cópia, com a cola, até ele chegar no momento que ele vai começar a pesquisar. Então, esse desenvolvimento da autonomia de pesquisa é que vai possibilitar que você tenha o quê? Um indicador que ele está começando a desenvolver o paradigma de aprendizagem. Só que isso pode levar muito tempo. Assim, a gente fala que é rápido, mas o amigo Zé sempre fala aqui, né? Às vezes é 2, 3 anos ou mais, uma construção de equipe, uma construção dentro do paradigma de aprendizagem. No paradigma de comunicação, ele é um pouco mais amplo, porque ele está correlacionado à questão da relação humana, e aí se ligam os valores. Então, por exemplo, solidariedade, que é um valor que vocês têm dentro da matriz axiológica, carta de princípios e acordo de convivência, ligado aos currículos que você desenvolve, da subjetividade, da comunidade consciência planetária na sua localidade, certo? Quais são os parâmetros que você tem, os indicadores que você tem de como está a atual construção de aprendizagem para aonde você, conversando com os próprios aprendizes, veem que vocês podem chegar em etapas. Então, por exemplo, nós não temos solidariedade, está muito difícil, nós não percebemos essa construção conjunta. Mesmo dentro da aprendizagem, nós temos dificuldade de fazer um currículo de comunidade, porque esse currículo de comunidade, ele ainda não está ligado a uma cooperação. Ele é ligado mais assim, que normalmente começa assim, eu estava até falando com a Tina, e é importante a gente trazer isso aqui sobre as assembleias, que as assembleias têm os estágios de desenvolvimento dela. No começo da assembleia, normalmente, o estágio 1, reclamação. É raro quando não acontece isso, pode ser que em alguma localidade aconteça diferente, mas normalmente na primeira assembleia não são flores. Você vem com todos os problemas, então as pessoas se reúnem para falar dos problemas. Olha, alguém entupiu o sanitário, olha, alguém pichou a quadra, olha, por que a tia da merenda está com aquela dificuldade? Então, são coisas assim do dia a dia, do cotidiano escolar, da prática, né? Se não for da escola da comunidade, que estão acontecendo de problemas das quais as pessoas começam a falar. E no começo elas não constituem uma organização nessa assembleia.
Elas constituem vamos votar então, todo mundo, quem estava ali no banheiro, o que aconteceu? A Tina também já colocou aqui assembleias para apoiar. Por que eu estou dando essas referências? Currículo, assembleia, matriz axiológica, carta de princípios e acordo de convivência. Porque elas, Bia, apoiam toda a construção da avaliação. É a partir delas que você vai ter uma base para poder fazer essa construção de avaliação com os instrutores. Agradecida, Helder. Eu vou pedir mais 3 minutinhos, por favor, só para fechar essa base, aí se alguém também quiser trazer reflexão para a Bia, porque é bem amplo. Então, a gente tem que começar, né, por uma avaliação mais focal. Então, bom dia, boa tarde para quem está chegando. Então, Bia, nessa construção, o que você pode começar a partir desses valores, constituindo estes currículos, que é o currículo da subjetividade ligado aos roteiros de aprendizagem e ligado aos valores que você está desenvolvendo com a carta de princípios do acordo de convivência. Então, no respeito, qual é a base do respeito na construção de aprendizagem que vocês estão buscando? Que as crianças buscam chegar dentro da construção. A gente conseguir se ouvir, a gente conseguir falar. Você tem estágios para essa construção, certo? E nessa relação, você também constitui o quê? Os acordos que vão determinar as crianças terem autonomia com responsabilidade. Por exemplo, quando elas sabem que elas têm que falar, ou que um é para falar, as outras não vão falar e vão ouvir. Quando elas se organizam em tempo para assumir uma dinâmica de grupo, e cada uma tem um tempo de construção, isso é um acordo ligado à construção de aprendizagem direta. O roteiro de aprendizagem, ele é uma construção direta para essa construção. A Tina está colocando aqui, perdão, é o portfólio. O portfólio também é muito importante, porque o portfólio vai significar toda a base de aprendizado do aprendiz. Lá você tem tudo. Inclusive, se o aprendiz precisar mudar de escola, né, não está naquela mesma escola, ou muda de série, o portfólio é que vai dar todo o embasamento para isso, inclusive até de país. Se precisar tocar Brasil, Portugal, você tem que ter um portfólio para comprovar que foi feita a construção em comunidade de aprendizagem. Então, é extremamente necessário. Então, tem mais essa ramificação, tá? Então, só para lembrar, os currículos, a matriz axiológica, a carta de princípios, os acordos de convivência, o portfólio e o roteiro de aprendizagem. Aí, como você pode começar? Você pode começar pelos seus valores e organizar esses estágios, até chegar no estágio que onde que nós queremos chegar no paradigma de aprendizagem, se nós fizermos assim? Porque muitas vezes tutores falam assim, eu não sei mais o que fazer, eu estou com a criança, ela já começou a pesquisar, eu estou pesquisando também, está dando tudo certo, mas e não evolui? Como é que faz? Então, é justamente chegar na autonomia da criança. A criança, com responsabilidade. A criança chega no momento que ela mesma, ou o jovem, ou o adulto, ele mesmo vai ter a própria organização dele de cronograma, né? Com as evidências, com o seu roteiro, com o portfólio, e quando ele tiver dúvidas, ele vai vir até o tutor. Isso é a base do paradigma de aprendizagem. Já o paradigma de comunicação é um pouco mais complexo, porque ele está ligado às relações, onde vai se constituir o quê? A matriz axiológica, acordo de convivência e a carta de princípios. Por isso que essa avaliação, ela é significativa, ela é sistêmica e ela é contínua, porque ela tem estágios de desenvolvimento para essa avaliação, que é importante você ver o que a sua comunidade gostaria de construir, certo? Então, esse é o núcleo com os aprendizes, até onde eles gostariam de concluir, quais são os estágios que você gostaria de chegar com eles e que eles gostariam de chegar com você. Aí se tem essa questão dos acordos. Para começar, aí se você me perguntar, mas como que a gente monta? Pode ser montado de várias formas. Pode ser feito um quadro. O amigo Zé, se eu não me engano, eu não tenho aqui, mas ele falou que ia mandar também, vou ver se depois a gente consegue compartilhar. Eu não lembro o número do vídeo agora, vou até buscar, ele mostrou aqui um dos quadros. Eu acho que talvez o Luiz tenha para mostrar, não tenho certeza, mas o Luiz deve ter alguma base. O quadro é colocado, por exemplo, autonomia, qual é o estágio da construção de autonomia, como se desenvolveu, e o que está correlacionado à aprendizagem, que você pode correlacionar os currículos para desenvolver isso, certo? E ali você pode colocar os roteiros, pode colocar também o link do portfólio. Ah, sim, posso falar um pouquinho da assembleia. Só vamos fechar, então, primeiro, aqui, desculpem, gente, no chat, a Dani colocou, Zizi, pode falar um pouquinho mais da assembleia? Vamos fazer a primeira na sexta. Sim, eu só sugeria nós terminarmos primeiro a construção aqui
repassando de avaliação com a Bia, e depois nós podemos ir para a ideia. Tudo bem organizarmos? Agradecida, Helder. Então, bem ao tempo. Aí eu teria a perguntar para vocês se alguém gostaria de complementar ou trazer mais reflexões para a Bia sobre o Luiz, né? Eu posso fazer quando fazer uma pequena apresentação, está bem? Porque eu depois explico como é que fazemos aqui, como encaramos aqui a avaliação, está bem? Ok. Agradecida, Luiz. É que o Luiz vai fazer uma apresentação no final, então aí ele já vai mostrar, inclusive, os materiais. Alguém mais gostaria de complementar? Bia, ficou claro para você, então? Tem alguma pergunta mais? Ou ficou muito amplo? Eu abri as janelinhas justamente para você ampliar, tá? Não tenho perguntas por enquanto, vou ter que estudar bastante tudo que você falou. Vou precisar rever essa aula algumas vezes. Gratidão. Agradecida, Bia. Se tiver algum complemento, alguma ajuda, só dá um alô, tá bom? Estamos juntas, vamos construindo. Depois a gente consegue trazer também aqui, o Luiz vai com certeza mostrar ali a parte de avaliação, vai ajudar também. Para ver, assim, em que eu me referencio, né? E, por favor, veja o que a Tina enviou, que lá ela mostra também várias construções que ajudam também a ter esse entendimento, é a contextualização, tá bom? Tá, vou só fechar aqui para contextualizar um pouco essa minha pergunta. Eu trabalho no município de Arraial do Cabo e a gente está implementando a educação integral lá. E eu estou escrevendo a política de avaliação da educação integral do município de Arraial do Cabo. Então, assim, é uma grande responsabilidade. E eu estou tentando sair do nosso tradicional, porque lá é só prova, né? É só isso que a gente faz. E eu estou querendo colocar um pouco desse que eu estou aprendendo aqui no curso dentro da política de avaliação de Arraial do Cabo. Então, por isso eu estava pensando nesses indicadores, né? Eu acho que eu não vou conseguir colocar 100%, né, porque é um momento de transição, mas eu vou tentar colocar o máximo que eu conseguir nesse outro paradigma, assim, trazendo mais uma avaliação formativa do que uma avaliação somativa mesmo. Então, minha pergunta foi bem baseada nisso. Obrigada. Com licença, eu vou pedir só 3 minutos, tudo bem? Só para responder essa questão para a Bia, porque eu vou dar uma sugestão para ela. Aí, tá? Com licença. Bia, uma sugestão é fazer a construção, se você conseguir eu trazer essa referência, por localidade. Então, falar dos territórios, dos potenciais de cada localidade. Porque já que você está fazendo uma construção tão importante, porque a tendência dessa construção em educação é ver o geral, né? Fazer uma avaliação muito geral. Se você tiver essa possibilidade de colocar que é importante que a escola tenha essa autonomia, embora ela tenha, mas na prática nós sabemos que não é bem assim, reforçar essas questões ajudaria muito, ligado à matriz axiológica, aos acordos de convivência, carta de princípios, tudo isso ajuda a fortalecer. E os currículos, essa tríplice curricular, que ela está ligada a essa região. Porque aí, a gente sabe que os problemas são regionais. Embora o problema humano tenha uma construção geral, eles têm essa regionalidade. Então, é só a sugestão que eu teria para te trazer, tá bom? Agradecida. E olha, muita força, viu? Torcendo. Bom, temos a mãozinha, então, da Dani levantada. Dani Rolim, você se encontra? Está com a mãozinha levantada? Oi, Zizi, eu levantei sem querer, perdão. Eu só quero saber mais da Assembleia mesmo e falar que, assim, eu estou construindo esse novo paradigma da forma que a escola permite. Eu trabalho em uma escola particular, então a minha realidade aqui é um pouco outra, né? Mas como eu atuo com educação socioemocional, eu tenho uma certa abertura. Então, já construí os acordos de convivência, percebi que as crianças elas não estão acostumadas a ter voz e vez. Nós estamos abrindo isso e vamos começar com as assembleias. E eu estou querendo o apoio de vocês para essa construção, porque para mim tudo isso é muito novo. Agradecida. Agradecida, Dani. Você fez a perguntinha aqui, né, das assembleias que vocês vão estar organizando. Então, assim, Sim, sim. a gente vai fazer uma assembleia, 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 a gente
Depois vou pedir uma ajudinha da Tina, que ela também tem uma construção de assembleia fantástica, o Bruno pode falar também, se ele quiser compartilhar, ou a Mariana. Mas, com relação a essa construção de assembleia, eu pedi meus 3 minutinhos. Uma sugestão, primeiro, né, o que nós fazemos é reunir todas as pessoas que estão afim e querem participar. Começa por aí. Então, todas as pessoas que você conseguir, pais, mães, aprendizes, a merendeira, quem tiver dentro da construção e for ser humano, inclusive as plantas e os animais podem participar também. Eles só não vão ter a mesma construção porque eles não vão conseguir muitas vezes se posicionar. Se bem que tem alguns lugares que os cachorrinhos, eles conseguem, inclusive, demonstrar, né, as vaquinhas, os animais, demonstrar uma construção de aprendizagem quando você tem um viés mais rural ou um viés mais ecológico, né? Mas voltando a essa construção com as pessoas, então, quando nós normalmente fazemos uma assembleia, uma sugestão é utilizar a dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo, né, do professor Lauro de Oliveira Lima, que tem técnicas de dinâmica de grupo para empresa, escola, tem esse livro, que é uma base, tem outros também, mas esse é o principal de reflexão. Tem um livro também, que nós escrevemos, da formação humanizadora, eu posso passar os links depois também, a gente coloca normalmente no Telegram, que pode ajudar a referenciar essa construção, mas onde você organiza para ter o tempo, porque nós normalmente pensamos, as crianças não precisam de tempo para falar, mas nós sabemos que, infelizmente, quando tem uma construção que você só chega, abre assim, alguns falam muito, outros não falam nada, e acaba acontecendo um desequilíbrio nessa construção. Por isso que a dinâmica de grupo é uma técnica de relação humana, ela permite com que tenha espaço e abra espaço para todos e para todas, né? Então, quem vai ser o guardião do tempo, quem vai ser o guardião da fala, quem vai ser o nosso guardião da memória, para poder anotar e fazer quais foram as perguntas, quais foram as questões. A sugestão sempre é trazer a pauta, ou seja, fazer um roteirinho, né, de pauta. O que nós temos aqui para construir, que precisamos ver? Normalmente, nossa, eu vou precisar de mais 2 minutinhos, agradecida. Normalmente, nós organizamos a partir do quê? Quais são os valores, né, que nós temos aqui? O que vocês gostariam de construir junto? Né? Vamos pensar quais acordos nós podemos fazer? Porque, normalmente, o acordo da fala, o acordo da escuta, né? Tudo isso é importante, porque tem pessoas que ainda, crianças, jovens, não sabem, né? Começam a falar todos juntos. Então, tudo isso é uma construção de acordo que é importante. E qual que é o foco? O foco é a construção da aprendizagem e a construção da relação. Como é que nós podemos nos relacionar melhor? Como é que nós podemos construir a nossa aprendizagem de forma mais humana, né, mais sensível? Então, é acordar com todos. Lembrar que, como nós estamos falando no começo, a tendência é sempre acontecer a reclamação primeiro, porque as pessoas normalmente têm dificuldade de pensar na Assembleia como um dispositivo de solução de problemas. Normalmente, a Assembleia é um dispositivo de reclamação de problemas. Então, fazer essa transição do dispositivo de reclamação para o dispositivo de solução é uma construção também que são etapas. Normalmente, qual é a diferença? É que as pessoas, quando elas entram só falando os problemas e jogam na roda, e aí todo mundo olha e fala, não, vamos cuidar, mas não conversam por que isso está acontecendo, o que nós podemos fazer para melhorar, é que fica só a problemática. E aí a Assembleia, ela perde um pouco dessa força, porque a Assembleia, ela tem um fator de solucionar, ela é um fator decisivo. Ela dá a decisão e autonomia àquela comunidade. Então, ela faz com que aquela comunidade construa a sua aprendizagem com essa autonomia e responsabilidade. Por isso que é importante sempre trazer, gente, tá bom, temos um problema, vamos fazer a pauta? O problema as crianças não estão conseguindo todas se alimentar no horário. Então, como nós podemos organizar um horário para que todas as crianças se alimentem? Ou vai ser um horário, ou podemos fazer turno? Como vocês gostariam de fazer? Quais são as propostas? Aí são levantadas as propostas. Por que vocês acham que essa é melhor? Porque justamente é nessa construção que nós temos o paradigma da comunicação, onde nós estamos comunicando a nossa ação e fazendo uma construção para que tenha uma decisão que todos assumam acordar fazer aquela construção. Então, normalmente a primeira é pela questão dos valores, para saber quais são nossos valores. Tá bom? Tina, você gostaria de complementar que o tempo acabou? Agradecida, meu tempo acabou. Bom, eu acho que
alguns pontos interessantes. Eu não sei, meu áudio está com interferência, não está? Vocês estão ouvindo? Tá acontecendo alguma coisa aqui no meu computador. A Assembleia, o ideal aonde a gente quer chegar é essa Assembleia, como a Zizi falou, que a gente tem todos ali, da escola toda, desde o pessoal da limpeza, professores, crianças, famílias, mas essa construção, ela pode ser gradativa, Dani. Ela pode começar com pequenos grupos, né? E também depende muito da faixa etária, né? Um pequeno grupo de crianças pequenininhas, qual vai ser a pauta da assembleia? Ah, a gente tem amiguinho empurrando amiguinhos. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Um ponto importante, né? Eu até coloquei aqui no chat, mas está também no Instagram, são as funções da Assembleia. Para que a Assembleia e não é só isso, tá? Não são só esses 4 pontos. Então, trouxe ainda tem criança empurrando as outras crianças. Não é o momento do adulto chegar e falar assim, olha, não pode empurrar o amiguinho, é muito feio. Não, as próprias crianças, elas vão conversando. Será que o tutor, ele faz perguntas? Será que pode empurrar o amiguinho? O que pode acontecer se empurrar o amiguinho? Ah, pode machucar, né? E a outra criança pede a palavra. Ah, quando me empurraram, ó, ralei meu cotovelo. Doeu, eu chorei, entendeu? Então, depende da faixa etária. Se a gente estiver falando de crianças maiores, por exemplo, o Bruno pode até trazer exemplos lá do Sul, né, que eles estão com problema agora por conta das chuvas, mas o período que eu fiquei em Mogi, quando teve a chuva, o rio sobe. O que as crianças decidirem em assembleia, né? Numa assembleia, surgiu um problema. Uma criança levantou a mão e falou assim, por causa das chuvas entrou água na minha casa, a gente perdeu a geladeira, o fogão e as camas. A gente está dormindo na casa da minha avó, no chão. E aí, o que as crianças daquela assembleia, o que a gente vai fazer com essa informação? Aí as crianças, entre elas, decidiram, não, vamos descobrir por que o rio está subindo? Ah, porque as pessoas jogam no rio sofá, e água, e lixo, e tudo mais, e aí a água sobe. Aí, o que precisa fazer? Ah, eles foram pesquisar, não é tudo numa assembleia só, tá? Foram semanas. Precisa desassorear o rio. Como faz para desassorear o rio? Ah, precisa de maquinário. Ah, precisamos falar com o prefeito. Precisamos falar com o departamento de obra do município. Fizeram uma carta às crianças solicitando uma audiência com o prefeito e o pessoal de obras do município, e eles foram até o prefeito para fazer a solicitação da desassoreação no rio. E as próprias crianças fizeram um trabalho para conscientizar a comunidade de que não podia mais jogar sofá no rio, geladeira no rio. Então, os problemas, eles podem ser de vários tamanhos. Para a gente, né, de repente, um rio cheio de lixo é um problema que nem cabe para as crianças de tão grande, né? E, de repente, você fala, mas vai levar para uma assembleia que as crianças estão empurrando as outras? Para aquelas crianças, aquele problema é grande. Então, vai de grupo para grupo. E o bom de fazer, eu não estou vendo se o Helder já sinalizou meu tempo, mas assim, o bom de fazer também pequenas assembleias, tempo curto, com grupos menores, é que você vai dando a cultura da assembleia. 1 minuto mais, Helder, por favor. Você vai dando a cultura da assembleia para essas crianças. Então, um levanta a mão, aí está com a mãozinha levantada, mas 2 levantaram antes. Aí você tem um guardião do tempo, a criança sabe que ela é a terceira, ela vai ter que esperar. Está lá pedindo a fala, fica quietinha, espera o tempo. Então tem essas, por exemplo, eu tive. Aí, eu ia puxar outro exemplo, vamos lá. Helder, acho que já estourou meu tempo. Falei. Na verdade, mais 1 minuto, Tina. Opa! Então, maravilha. Dani, eu tive numa assembleia, numa escola, há pouco tempo, que estava a escola inteira.
Mas como eles nunca fizeram assembleias em pequenos grupos, então você tinha ali as crianças do infantil até o final do Fundo 1, junto com todos os outros funcionários da escola. Super caos, porque as crianças não tinham o costume de levantar a mãozinha, de esperar o tempo de fala. Então, eu acho que vale os dois em paralelo, tanto as pequenas assembleias para criar essa cultura de o que é pauta, o que a gente vai discutir dessa pauta, até chegar a uma solução. Não é pôr o problema e sair correndo, né? Nessa assembleia eu vi, uma moça da merenda veio e falou, olha, a gente já solicitou para vocês trazerem um copo de vocês de casa. Lá eles têm uma cultura de não descartáveis, sabe? Plástico, meio ambiente e tal. Então, eles estão pedindo para as crianças trazerem o seu próprio copinho. E muitas crianças não trouxeram. A merendeira veio, falou, olha, a gente já falou para vocês, tem que trazer o copo. E saiu, e ninguém, sabe assim, tipo, e aí, como é que a gente vai fazer? Quem ainda não conseguiu trazer o copo? Por que não trouxe? Será que não tem? Será que alguém pode trazer 2 copos, porque o amiguinho não tem um copo para trazer? E nada disso foi discutido. Então, precisa ser discutido até chegar numa solução, mesmo que a pauta seja bem enxuta. Tem 2 pontos, 1 ponto, mas a gente vai do problema, o senso, né, o comum, e a solução que a gente vai dar para esse problema. Obrigada, Helder. Só para confirmar, a Dani está com a mãozinha levantada. Dani, você gostaria de falar? Senão eu estaria passando para o Bruno, que ele também gostaria de complementar. Tá, Bruno. Ou Mariana, né? Não sei. Acaba que dá esse problema, né? O meu nome não está aqui, a gente nunca sabe, mas tudo se resolve. Sou eu dessa vez. E quero compartilhar um pouquinho da nossa construção de assembleia, assim, é muito rico, são muitos os aprendizados, assim, para todos nós que estamos participando dessa construção, né? A gente já está há um tempo fazendo essas construções e temos muito que amadurecer ainda. Como a Tina comentou, assim, a nossa prática, até pouco tempo atrás, era fazer sempre todo mundo junto à assembleia, né? A gente percebeu que alguns problemas que a gente estava tendo de não resolver ou não avançar no amadurecimento das aprendizagens que estavam ali, era por causa que a gente precisava de grupos menores para trabalhar, e a gente começou a trabalhar com os grupos de responsabilidade, que deram muito certo, né? Mas nesse sentido de não apenas dividir responsabilidade, mas levantar as demandas para trazer para as assembleias, né? Se dividir, né, em grupos de trabalho que estavam sendo vistos pela Assembleia Geral, quais eram as demandas que precisavam ser resolvidas com mais detalhamento, com mais atenção. Então, a gente se dividiu, né, e aí deu muito certo, porque as assembleias pararam de ser maçantes, não era uma demanda gigantesca, né, então é mais objetivo. E, claro, a gente levou muito tempo para aprender a levantar a mão, para se escutar. Foram muitos momentos, assim, que a gente teve que recuar. Eu lembro de uma situação que uma criança, ela estava naquela angústia, porque ela precisava compartilhar uma coisa que estava deixando ela muito emocionada. E aí, ela começou a chorar e disse assim, mas nunca chega a minha vez. E ela estava inscrita, ela tinha que esperar a vez dela, né? E não tinha relação. E aí ela, por quê? Por que o fulano está falando antes de mim? Porque então, a gente tem que mediar essas necessidades, esses momentos também, né? De acolher, de ouvir, porque ali a gente teve que parar a assembleia, ouvir ele e perguntar se a gente podia ouvir ele, mas ele também precisava aprender o tempo de fala, organizar o pensamento, às vezes anotar o que vai falar. Isso não é simples, isso é um tempo que leva, né? Levantar a mão, e isso a gente faz também com a Assembleia Geral com idades diferentes, né? E percebe que as crianças pequenas, elas trazem resoluções para problemas que a gente nunca imaginou, assim, né? Levantam a mãozinha e trazem encaminhamentos que fica todo mundo assim, ó. E aquilo é de uma riqueza, porque isso traz uma coisa tão profunda do aprender nosso, de valorizar o olhar da criança sobre a vida, né? De saber que eles também estão pensando sobre as coisas. E também a gente percebe
a evidência da aprendizagem, né? Quando estamos em outros locais, tipo aniversário, que eles estão em convivência, eles se organizam e um levanta a mão e o outro começa a falar, porque eles estão vivendo aquilo em outros ambientes, né? Eles mesmos estão vivendo, se auto-organizando. E também de ver crianças muito pequenas em ambientes que os temas seriam de adultos, né? Eles estão ali escutando, eles levantam a mão, eles têm algo para falar. Então, esses aprendizados, assim, só que isso leva muito tempo, a gente ainda tem muita coisa para aprender, assim, e essa sensação de caos inicial é comum, assim, é normal, né? A gente, às vezes, tem momentos... Até hoje a gente media, a gente ainda não conseguiu entregar, por exemplo, a mediação da Assembleia para as crianças, né? Então, a gente está nesse processo há 4 anos e a gente ainda precisa de um adulto que medie, que faça escuta e que, às vezes, organize. Às vezes, a gente consegue... A gente tem um que registra, um que faz as inscrições, né? Mas sempre tem um adulto mediando. Por enquanto, ainda a gente está nessa construção, a gente não conseguiu, as pautas são feitas por nós, são entregues, né? A gente faz a escuta e recolhe o começo da Assembleia sempre é um adulto que faz essa construção, então é um educador, ou é um pai, ou uma mãe, a gente tem a presença das mães, tá, eu já estou encerrando. Obrigada, Elda. A gente tem a presença dos pais sempre, que a gente comunica a assembleia que vai acontecer, então sempre vem os pais, e então é assim que estamos nessa construção, né? É isso, gente. Só para colocar, Mariana, se precisar de mais tempo, é só solicitar, tá? 2 minutinhos, 3 minutinhos, nós vamos chegando lá, tá bom? Tá bom, mas acho que vou passar a vez para os colegas que também estão esperando. Helder? Bom dia, boa tarde a todos e todos. Primeiro muita força aí, Rio Grande do Sul, né? Todo meu carinho aí, apoio, né? Muitos movimentos aí estão arrecadando fundos aí para cuidar desse estado que está em situações alarmantes, né? A parte serrana, né? E estive aí no final de semana, cheguei ao retornar aqui para Minas, havia turbulência no céu, assim, foi difícil o voo. E estou sabendo aí que está muito difícil, né? E inclusive quis ir para Caçapava, mas vi que era longe. Estava procurando falar com o Bruno, eu vou até procurar seu contato, viu, Bruno e Mariana? Porque eu vi que Caçapava é 3 horas, né, de Porto Alegre, então não daria para organizar minha agenda em função disso. Achei que fosse mais próximo. Bom, mas em relação a esse deslocamento aí para paradigma da aprendizagem e Assembleia Geral, que eu tenho para contribuir, falando que agora eu também estou num momento com saudade de fazer uma relação de contato humano direto, né, com os estudantes, porque estamos em greve nas universidades federais, né, para construir junto com o governo aí a atualização desse plano de governo proposto, que é de valorizar o orçamento, valorizar a condição do professorado, dos cientistas que estão sendo chamados para voltar para o Brasil, mas que não tem um orçamento que valorize isso. Não sei o que vai acontecer se cientistas forem repatriados novamente, que muitos estão expatriados mesmo do Brasil, para trabalhar aqui, porque não tem lugar, condições materiais para viabilizar o trabalho. E quando estava em atuação, a Assembleia, ela tinha alguns recursos, né? Além da técnica dinâmica de grupo do Láudio Oliveira Lima, que é chamar cuidadores, guardiões, né, do tempo, de pessoas que cuidam eu falo técnica de cuidar da escuta, né? Das crianças usarem assim, a fala que não está se sentindo escutado, ou então pedir com os olhos a escuta. Eu também comecei a utilizar um ensinamento de uma mulher muito sábia, chamada Kay Prentice, que ela trabalha o ciclo de construção de paz. É muito conhecido mais no sistema judiciário do Brasil do que na educação, mas é muito interessante. E aqui uma criança eu trouxe para cá, a bastão da fala. A bastão da fala é um mediador muito interessante da Assembleia, quando a gente está nesse momento inicial de queixa, de fala do outro para mim mesmo, não de mim para tu, né? Que ainda o professor ele ainda está no lugar da fala e não da escuta, não das respostas e ainda não das perguntas. Então, nesse momento, o bastão da fala é muito legal, né? Criancinhas pequenas, Bia, eu sei que está lidando com crianças menores, os miúdos, num sentido ou no outro, mas sempre quem fala é quem está com o bastão da fala. É um exercício muito gostoso. Por exemplo, compartilhar uma respiração antes de começar
a fala, porque quando uma pessoa inspira e vai passando o bastão, cria um ambiente de participação de um grupo, um sentimento de grupo. Então, o sentimento de grupo ele vai ser construído ainda como Tina, Mariana, Zizi falaram aí, né? Desse estágio inicial, né? Desse trabalho. Um outro elemento também que eu tenho trabalhado, e eu convido muito a vocês a irem dialogando esse paradigma da aprendizagem com essa orientação. Eu sei que pela fala a Zizi já é familiarizada, é com a comunicação não violenta. Nós fizemos aqui, ó, 2 personagens. O Chacal, que representa a relação de uma fala em que não reconhece as necessidades e os sentimentos na fala que falo e da fala que eu escuto. E a girafa é o exercício de falar que sentimentos estamos compartilhando, que necessidades estamos compartilhando nesse momento. Esse exercício ele é muito gostoso de se fazer. Tá? E as crianças adoram fantoches, né? Então é isso que eu gostaria de compartilhar aqui, né? Porque se eu estender muito aqui, vai ficar muito abstrato e conteudista, talvez. Tá? Mas é muito legal estar aqui com vocês, tá? Um abraço. Obrigado. Agradecida, Helder. Bruno. Agora é o Bruno ou a Mariana? Agora sou eu. Obrigado aí pelo carinho, Helder. E eu botei meu WhatsApp ali no chat, fica à vontade de pegar quem quiser também. Eu queria trazer sobre essas experiências, mais especificamente no caso das assembleias, mas ele se aplica a qualquer coisa que aconteça no paradigma da aprendizagem, ou aquilo que vem depois do paradigma da instrução, né? E tem uma coisa que é interessante, que é um olhar que precisa se adquirir para todo esse processo, que evita ansiedade e frustração, que toda aprendizagem profunda que acontece, que envolve o desenvolvimento de habilidade, ele acontece num tempo bem diferente daquilo que acontece no paradigma da instrução. Eu costumo dizer que o paradigma da instrução, ele é, vamos dizer, se fosse como uma planta ou como uma árvore, ele rapidamente cresce, coloca uma copa para fora, né? Porque daí tu faz o quê? Tu pega um livro didático, cheio de informação, e aí os alunos têm que ler aquilo, tem que responder um monte de perguntas, e aí vai para a prova, aí os pais chegam em casa, nossa, olha o caderno cheio de coisa, estão usando o livro. Aí tu olha, é volumoso isso. É volumoso, porque ele é baseado em quantidade de informação, mas ele não tem raiz, então esse volume inteiro dessa árvore, no primeiro vento vai embora, e ela não solidifica como aprendizagem. No paradigma da aprendizagem, como ele tem uma base sólida, ele demora muito tempo formando raiz. O desenvolvimento de habilidade, ele é 90% invisível. Uma criança não vai chegar assim, agora toda... Cara, assim, olha, tu vai fazer aquilo, aí tu vai lá, poxa, mas parece que eles não estão entendendo. Aí tu vai fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, tu vai fazer 50 vezes. E aí, que tá formando raiz. E aí, daqui a pouco, vai começar a aparecer os primeiros brotinhos, o primeiro crescimento, mas ele é sólido, ele é para a vida inteira, porque ele formou raiz. Então, o paradigma da instrução, tu olha ele, parece... Então, isso frustra quem vem de um paradigma para o outro. Porque tu olha como funciona, olha quanta matéria eu dei. Hoje eu dei tanto de matéria, esse semestre eu fiz tudo isso, eles tiraram essa nota. Aí tu olha esse volume todo. Aí daqui a pouco tu vai para uma outra experiência, onde tu trabalha e vê muito pouco. Porque tu está indo na profundeza da cognição, da emoção e da experiência de aprendizagem da criança. Então, isso é muito importante para conseguir entender. A habilidade acontece assim, no entanto que eu aprendi a estudar na faculdade. Então, quer dizer, eu passei a escola inteira, eu entrei com a faculdade com 17, vamos dizer que assim, ó, eu olhava, quando eu cheguei na faculdade de História, eu olhava para
para os livros que eu estava lendo, e eu tinha facilidade, eu lia bem, entendia bem, porque eu tinha o hábito de leitura. Mas eu não sabia o que fazer com aquilo. Tá, e agora o que eu faço? Eu leio de novo? Sabe o que? Depois, como é que estuda? Leio, até eu conseguir construir a minha experiência e como eu estudo e como eu faço isso. Por quê? Porque uma habilidade demora muitos anos para ser desenvolvida, algumas habilidades. No entanto, quantas coisas a gente ainda não desenvolveu, né? Na idade que a gente tem, porque a habilidade ele demora esse tempo. Então, isso é importante estar ciente, que às vezes não é visível, mas não é porque nada está acontecendo, é porque é tão profundo que a gente não consegue ver imediatamente, mas quando vê, pode ter certeza que vai ser com solidez e permanência. Agradecida, Bruno. Eu gostaria de fazer só uma colocação, porque eu vi uma questão aqui no chat que tinha ficado. Compartilhando uma experiência. Na escola, um dos valores é a leitura. Nesse sentido, estabelecemos a hora de leitura, quando se no toca em dia e horário determinado. Todos da escola começam a ler algo do pessoal da cantina sala de aula. Então, eu gostaria de fazer uma exemplificação sobre essa questão, que normalmente os valores, eles estão correlacionados à construção da relação. Então, a leitura, ela já é uma ação, ela não é a construção da relação. Então, se a leitura, por exemplo, for afetiva, se o valor for a afetividade, então a afetividade é o valor, e a leitura, ela está correlacionada a esse valor. Aí ela vai entrar com uma construção de ação. Então, para a Isabelle, só para esclarecer, Isabelle, que eu acho que houve algum equívoco ou algum mal entendimento, normalmente os valores eles estão correlacionados a questões da relação, tá? Então, afetividade, respeito, amor, esperança, solidariedade, são construções ligadas a essa relação. E, normalmente, leitura, escrita, qualquer questão que seja da ação, ela está ligada à ação, mas a relação da ação, que é onde você vai constituir os acordos, porque justamente a matriz axiológica, ela trabalha na construção da relação que vai chegar na ação. Então, você vai fazer como essa ação? A leitura, que é essa atividade ou essa ação que você está fazendo, como? Vai ser afetiva, vai ser solidária, vai ser respeitosa. Então, esse é o valor que faz essa construção. Uma outra questão importante, Isabelle, seria muito bom você ver, assim, você acordou em assembleia essa construção? Porque se tem uma hora da leitura que todos acordaram que é importante ser feita, no sentido de assembleia, então foi constituído na assembleia que todos gostariam de ter uma hora de leitura. Foi isso? Se foi isso, então uma decisão que foi construída com todos ou com um grupo, como a Mariana e o Bruno bem colocaram, tem os grupos de responsabilidade que vão se constituindo nas assembleias. Quando nós temos uma assembleia maior, que é a geral, e depois se constitui grupos de responsabilidades para resolverem problemas específicos ou pautas específicas, ou até para aprofundarem a pauta. Então, só daria essa sugestão para você fazer essa revisão, tá? Com relação ao valor que você está vendo essa construção na leitura, e na leitura, se é uma leitura em horário, fazer um acordo, né? Se todos querem, essa motivação parte de todos, é do interesse dos aprendizes, é do interesse do pessoal da cantina, é do interesse de toda a escola, se for isso, é lindo, porque que bom, né? Pode ser constituído vários acordos dentro dessa construção. Eu só queria trazer essa referência, tá, Isabelle? Agradecida por compartilhar conosco, sempre importante, mas é importante a gente fazer só essa reflexão, porque na escrita ali ficou mais condensado, não deu para entender muito bem. Aí eu só trouxe aqui um pouco de exemplificação. Eu vi, Isabelle! Que ótimo, viu? Parabéns pela construção. Vamos desenvolvendo, tá bom? Bom, agora nós vamos faltar alguns minutos. Eu queria perguntar para o Luiz. Luiz, você já gostaria de compartilhar pelo tempo? Vamos lá. Só Vamos uma lá. Conseguem ouvir-me? Sim? Muito bem. Para já, gostava de dar os parabéns ao Bruno, porque ele fez uma intervenção fantástica. É exatamente isso que ele disse. Exatamente isso que ele disse. Porque muitos pais gostam de ver os cadernos cheios de coisas, os testes, tudo isso. E vão todos contentes para casa
quando isso não é nada, nada. Fica muito pouco, fica muito pouco. O que nós eu gostava de passar para vocês que o que nós construímos aqui, ou que estamos a construir aqui, vem exatamente desta palavra que eu acabei de referir, construção. Nós tivemos um ano a discutir como iríamos pôr isto em prática numa escola pública que está cheia de regras impostas pelo governo. Não é, o que nós fizemos aqui não é uma escolinha que nasceu do zero, ok? É muito importante que vocês percebam isso. Nós não temos o espaço que queríamos. Nós tivemos que nos adaptar às salas de aula, nós tivemos que nos adaptar aos horários que já estavam impostos. Então, a nossa decisão foi construir em conjunto um caminho diferente. E quem é que construiu? Os tutores, os alunos e eu. Ok? Fizemos este caminho de construção. Portanto, tudo aquilo que nasceu destas assembleias que fizemos e que são muitas vezes esporádicas, muitas vezes temos necessidade de reunir. Então reunimos. E isso é uma assembleia, ok? Porquê? Porque tomamos decisões em conjunto, ok? Depois temos assembleias mais formais, em que dizemos todo mundo vem aqui e agora vamos fazer uma assembleia. Mas há momentos do dia em que dizemos assim, parou, vamos falar. E então falamos. E isso também é uma assembleia. Falamos, tomamos decisões e implementamos as decisões. Eu vou tentar mostrar o que nunca consigo mostrar porque eu tenho dificuldade com... Pois, eu agora estou a mostrar o quê? Podem-me dizer? Ainda não, Luiz. É E o agora? quadradinho. E Ainda agora? não. Agora sim. Agora sim, pronto. Então, a primeira decisão que nós tomámos foi como ia ser a tutoria, ok? Nós temos turmas em Portugal. Com licença, Luiz. Eu sugiro você colocar em modo de apresentação no cursor lá no alto, no canto superior esquerdo, colocar modo de apresentação para que vejamos melhor a sua apresentação. Ok, Helder. Ok, Helder. Como é que eu faço isso é que eu não sei. Mas ok, pronto. Peço desculpa, mas não estou habituado ao Luiz, sim. aqui na base, Helder, eu acho que é mais fácil orientar ele pela base, que tem aqueles, do lado da barra do mais e menos, tem o modo assim, assim já está? Já está ou não? Ainda não, é o canto inferior direito, né? Assim que a Tina está se referindo, é um quadrado que se expande, né? Isso. Não consigo. Mas como não temos muito tempo, eu vou falando, está bem? Pronto. Então nós organizámos grupos de 1 para 10. E porquê que teve que ser de 1 para 10? Porque a organização portuguesa em turmas assim o exigia, ok? Pronto. De 1 para 10, um tutor e 10 tutorandos. Depois organizámos o horário de trabalho para que os tutorandos pudessem tomar as suas próprias decisões, era preciso um tempo de trabalho autónomo. Então nós colocámos no princípio do dia, no princípio da manhã, as matérias que tinham as disciplinas mais práticas, música, desporto, artes, e a partir daí os alunos estariam o resto do dia com os tutores em trabalho autónomo. Okay? Depois, outra coisa importante, espero que eu tenha passado o slide, passei, é que esta construção tinha que ter referências, tinha que ter um referencial, certo? Não podia sair apenas da vontade dos alunos ou da vontade dos tutores. E então decidimos que esse referencial tinha que ser tão aberto quanto possível. Fomos às áreas de competências que são propostas para os alunos portugueses e então dissemos, a nossa construção tem que ser com base neste referencial. Okay? Depois, isto tudo foi falado e foi trabalhado com o professor José Pacheco. Ele foi-nos ajudando a traçar esta construção. Depois, tivemos que ir indo um pouco mais longe.
trabalhar com roteiros de estudo no início era muito difícil também para os tutores. Então nós fomos construir uma coisa diferente que se chama objetivos de aprendizagem. E tutor e tutorando foram construindo objetivos de aprendizagem com base na apropriação que as crianças faziam do currículo que existe em Portugal, ok? Então, foram criadas listas de objetivos que os alunos tentam atingir. E eu agora aqui vou fazer um parênteses para falar de avaliação. O que é para nós avaliação? Avaliação é tudo aquilo que o tutor faz com o aluno para que ele consiga atingir estes objetivos, ok? É o feedback que dá, é as conversas que tem com o aluno para que ele melhore determinada competência que tem, é a leitura que o tutor faz do portfólio para retornar a informação ao aluno. Tudo isto para nós é a avaliação. São coisas muito simples, mas tínhamos que começar assim. Hoje, passados 8 meses, alguns alunos já sentem necessidade de ir mais longe, de fazer roteiros, de não estar tão ligado a pequenas coisas como, por exemplo, os verbos, o verbo to be em inglês. Como usar o verbo to be em inglês? Certo? Depois, o que nós fizemos também foi, os próprios alunos disseram, eu não quero estar mais numa sala de aula, eu não quero estar mais numa aula que parece um autocarro, um ônibus, como vocês dizem, ok? Então temos que trazer materiais de casa para que no nosso espaço seja uma sala lá de casa. Pronto, eu estou aqui a mostrar algumas imagens que eles construíram em conjunto. Os acordos de convivência que fizemos as decisões foram que o material tinha que ser para todos. Não há material meu, há material nosso. E isto foi um ganho das crianças. Foi um ganho das crianças, não foi uma regra da escola. Não é igual para todos. Só eles é que fazem isto. Os outros continuam a ter as suas mochilas, os seus cadernos, os seus livros. Não, aqui é tudo para todos. Outra coisa importante nesta construção, era preciso evidências. Era preciso evidências de aprendizagem. Então, os alunos, em conjunto com os tutores, construíram este plano de trabalho que eles vão colocando no seu portfólio para que se possa ver uma evolução daquilo que eles estão a fazer neste momento, da forma como estavam quando começaram e da forma como estão hoje, certo? E muitos deles já sentiram necessidade de alterar aquilo que fizeram. E isso significa aprendizagem, não é? Quando se ganha uma competência nova, significa aprendizagem. A própria comunidade, destes grupos, destes 40 alunos que estão a trabalhar connosco neste projeto, criaram uma série de dispositivos, criaram eles, reparem que é tudo feito por eles, e colocaram à disposição dos grupos para que pudessem autorregular. É claro que eles não sabiam dizer esta palavra, não sabiam dizer autorregulação, mas muita gente dizia nas assembleias, estamos muito desorganizados, é preciso saber o que cada um faz, não é? E isso é autorregulação também. Fizemos muitas coisas que estão expostas na parede da sala e eles partilham tudo. Ora, não foi preciso ir muito mais longe para perceber que estes alunos estão a trabalhar os valores que a escola preconiza. Não foi preciso dizer aos alunos, e agora vamos trabalhar a solidariedade. Não! Eles próprios descobriram isso com esta partilha e com esta construção que fizeram a todo momento. E, finalmente, para não me alongar muito mais, as assembleias já são locais mais formais. Alguém dizia aqui há pouco que há 4 anos que estão a tentar que as assembleias sejam mais autónomas. Acho que foi ali o Bruno, não? Que disse isso, e ainda estão adultos a liderar as assembleias. Nós aqui também, óbvio. Há um caminho muito grande a andar, mas eles já percebem, o fundamental disto é que os alunos já percebem que têm voz,
que a opinião deles conta e que se conseguem fazer coisas partindo dessa opinião. Ok? E neste momento estamos assim. Estamos assim. Para o ano vamos ter mais 40 alunos a trabalhar desta forma. E quem sabe, daqui a 5 anos, possamos ser a única escola portuguesa para além da ponte a trabalhar desta forma, com esta autonomia, e a trabalhar o currículo de subjetividade, o currículo de comunidade, tudo isso sem, contudo, até lhe chamar estes nomes. E pronto. São 4, acho que dei aqui um cheirinho do que estamos aqui a fazer, certo? É claro que quem vem aqui visitar e vê o dia a dia dos alunos, a tranquilidade, a relação que eles criaram uns com os outros e com os tutores, percebe a diferença. Mas, como o Bruno dizia há bocadinho, estes alunos só vão conseguir mostrar que sabem quando a necessidade aparecer à frente deles. Não é? A aprendizagem não é um jogo em que todo o dia se está a tentar provar o que se sabe. Não é? A aprendizagem é uma ferramenta que eu uso quando preciso dela, quando a necessidade aparece, quando a oportunidade aparece. E estes alunos vão no futuro conseguir fazer isso. E não somente responder a perguntas. Certo? Obrigado, Zizi. Agradecida, Luiz. Linda construção, Luiz. Por favor, traz mais questões que você queira trazer aqui. Inclusive, eu sei que você tem do Instagram, né? O Educa Me Ajuda. Eduquere. Se você quiser colocar o Instagram aqui também, falar um pouquinho disso. Eu vou partilhando lá os ganhos, né? As aprendizagens que vamos fazendo também com este modelo, porque é preciso entender que todos estamos a aprender. Né? Este caminho é avaliado e todas as semanas tomamos decisões em conjunto com os alunos. E isso é que é a riqueza maior deste projeto. É que caminhamos juntos. Agradecida, Luiz. Vamos compartilhando, então, tá? Que é muito importante para trazer as referências, assim, em Portugal também, Brasil. Vamos conseguir, juntos conseguimos construir, com certeza, essa nova educação. Bom, pessoal, os 5 minutos do tempo, né, fecharam agora, que eu solicitei de acordar. Estou vendo que tem 2 mãozinhas levantadas. Eu só gostaria de confirmar, Tina, você quer fazer algum cumprimento ou alguma questão? Porque aí eu vou ver com a Dani para a gente passar para a próxima reunião, se forem perguntas, por causa do nosso tempo, né? Não, eu só queria ver depois com o Luiz se ele topa fazer essa apresentação para a Secretaria de Educação de Mendes na quinta-feira, se ele puder ter disponibilidade para isso. Quinta-feira, dia 9? Pode ser. Tina, dia 9. À noite. À noite não dá. Eu vou passar o dia aqui com o Zé. Esse é o dia em que vai haver a grande conferência em Lisboa. E acaba tarde. Portanto, eu vou buscar o Zé, eu vou passar o dia com o Zé, e depois vamos fazer a tal conferência aqui em Lisboa com os mídias. Na outra quinta, Luiz. Na outra quinta dá. Dia 16. Então, depois a gente combina. Certo, Tina, certo. Ok. Ótimo. Tivemos já uma construção, isso é importante. Agradecida, Luiz. Bom, então, fica para a próxima reunião, se tiverem mais perguntas, tá? Vamos continuar aprofundando a questão das avaliações. Hoje trouxemos referências, tá? Sobre o currículo, né? Sobre carta de princípios, matriz axiológica, acordo de convivência e todas as construções que nós falamos, assim como a Assembleia. Lembrar que é o Eduquer, tá? O Instagram que o Luiz está se referindo, que ele está trazendo todas essas construções que ele está fazendo. E agradecer a todos e a todas. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Bom sábado.